Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última aula antes da prova, então, como prometido, é uma aula de revisão. Peço que vocês prestem bastante atenção nessa aula, tá? E também aconselho vocês, na hora da prova, a lerem bem o que vocês estão assinalando, o que vocês estão escrevendo, digitando, né? Porque vocês já passaram por essa experiência, viram que não dá para alterar, né? Então, por favor, prestem atenção. Releiam as questões. Muitas coisas dá para confundir, tá? Então, vamos lá. Nosso assunto é globalização, né? Geral, a prova toda vai tratar de globalização e 2 ou 3 questões sobre globalismo, tá? Então, a globalização nada mais é do que relação internacional, né? Quando a gente compara globalização com globalismo, ainda não chegamos lá em globalismo, mas só para vocês não confundirem, a globalização ela tem uma vertente mais de abertura, ela tem uma vertente comercial, tá? Enquanto o globalismo ele tem uma vertente política, tá? De ideologia fechada. Tá, então vamos lá. Ela foi impulsionada pela circulação dos impérios coloniais. E quando eu digo que ela foi impulsionada, eu não estou dizendo que ela foi iniciada. Porque a globalização, ela começou nos tempos mais remotos, em que o humano foi migrando de ilha em ilha, né? Por meio das correntezas marítimas, por meio do nomadismo por questões alimentícias, onde ainda não existia império, colônia, nada disso, né? Então, a globalização nada mais é do que a mudança de um país para o outro, de um local para o outro, que envolve o mundo todo. Agora, ela foi impulsionada na circulação dos impérios, foi quando o homem já era civilizado, já tinha a ganância capitalista de obter lucro, matéria-prima, riqueza. Então, por exemplo, a Inglaterra saiu da Europa, os ingleses saíram da Europa, vieram para a América para colonizar a Guiana, Estados Unidos, Canadá, com o intuito de povoar, de ter mais uma terra, mais uma posse, tá? Ela foi impulsionada nesse momento de colonização, mas ela não foi iniciada. Ela foi iniciada nos tempos em que os homens eram nômades, tá? Ela trabalha aí aspectos econômicos, culturais, geopolíticos e políticos, né, como já havia falado. Não tem como delimitá-la, porque a globalização ela é inevitável, ela está acontecendo a cada momento, a cada segundo. E ela envolve a predominância de países. A gente fala globalização de uma maneira generalizada, né? Mas ela não é 100% presente em todos os países. Ainda há país que não faz parte da globalização. As principais características dela é a referência ao intenso avanço tecnológico, né? As redes hidrográficas e as redes geográficas, desculpa, e as desigualdades, tá? Em questão de prova, vestibular, quando o assunto é globalização, muito se vê sobre a desigualdade, tá? Vocês vão passar por essa experiência do Enem, do vestibular, e vão perceber que a globalização presente em uma prova é na vertente de desigualdade. Qual é a causa da globalização? Por que os impérios coloniais lá atrás eles resolveram sair dos seus locais de origem e migraram para outras terras? Em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Isso é ganância. Eu preciso ter material para produzir e preciso ter gente para consumir. Então, esses 2 fatores foram a causa da globalização. Presta atenção. Os fatores dependentes, eu não estou perguntando agora o porquê ela acontece, estou perguntando por meio do que ela acontece, tá? Como que a globalização ela se desenvolve? Ela se desenvolve pelo transporte e pela comunicação. O que seria de nós ao almejar um produto internacional se não tivesse um meio de transporte para trazer até a nossa mão ou um meio de comunicação para divulgar esse produto, tá? Então, esses 2 são os ingredientes da globalização. Presta atenção. Falei também sobre o conceito de aldeia global, né?
é uma teoria aí de um sociólogo canadense, em que dizia que a aldeia, no sentido de estar fechado, né, aproximado, então as pessoas estão aproximadas em tempo real, tá? Não é aproximado de estar junto, mas estar em contato simultâneo, né? Isso acaba aproximando. Os locais continuam nos mesmos locais, mesmos territórios, né? E quando eu expliquei sobre isso, eu trouxe essa imagem que caiu por anos em vestibular, hoje não cai mais, e por isso que eu trouxe para vocês, é que o mundo parece que ele foi reduzindo. O mundo ele não reduziu, ele está no mesmo lugar, do mesmo tamanho, porém, a metáfora aqui que se usa de redução do mapa mundi é que a distância ela foi encurtada, né? Antigamente, de um continente para o outro, se demorava semanas, meses no mar. Hoje a gente consegue fazer em horas essa viagem, né? Esse percurso. Então, a redução de distância e tempo, ela vai levar à padronização de cultura. Presta atenção nisso. A redução de distância e do tempo, ela vai resultar na padronização de cultura. Não quer dizer que todos os países terão a mesma cultura e o mesmo comportamento. Mas quer dizer que a influência da mídia, do meio de comunicação, favorece bastante que a gente tenha conhecimento das outras realidades e acaba sendo influenciado, tá? A globalização fez uma flexibilização da produção inédita, né? Isso até não vai ser muito pautado na prova, tá? O que é interessante que vocês entendam é que depois que acabaram as duas guerras mundiais, veio uma era do ouro. O que foi a era do ouro? Foi um momento em que os países conseguiram se desenvolver, tá? Porém, eles se desenvolveram até certo ponto. A Segunda Guerra acabou em 45, né? Depois de 45 eles se desenvolveram, foi um período áureo, então, um período de sucesso. Porém, em meados de 70 veio o aumento do preço do petróleo, que a gente nomeia esse período como choque do petróleo, onde esse impacto econômico vai obrigar a redução da produção industrial, porque o petróleo era a única matéria-prima e foi percebido que ele era finito e que ele estava caro, então as produtoras reduziram as suas ações, né? E coube então ao sistema capitalista de ser reinventado. Eles buscaram um plano B, uma alternativa. Qual era a alternativa? Naquela época, eles tinham como produção de indústria têxtil, indústria automobilística, máquinas, ferros sendo trabalhados. A reinvenção deles foi investir na informática, investir na robótica, na biotecnologia e na instalação de empresas de outros países. Foi assim que a globalização conseguiu dar a volta por cima de acordo com esse impacto econômico que o petróleo acabou causando, né? Daí falei também sobre as vantagens e desvantagens. Eu quero que vocês prestem atenção no que é vantagem e no que é desvantagem, porque eu vou perguntar na prova, tá? As vantagens, elas são em benefício do ser humano, né? Então, ela trouxe aí novos cursos, qualificação para o operário. Ela trouxe novos serviços. Nós temos aí um catálogo enorme de funções novas no mercado. Facilidades comerciais, né? Existe máquina de cartão, existe tantos trâmites, aplicativos para vocês fazerem compras, tantas coisas que nos facilitam. E isso provoca um conforto tecnológico, né? As tecnologias existentes nas nossas casas, elas são bem presentes, assim, para a nossa correria da vida urbana, né? Isso acaba fornecendo um conforto. A informação também ela é muito acessível, ela nos facilita bastante. A divulgação de novos hábitos, que é, no caso, a padronização de cultura, né? Nós temos conhecimento de tudo que acontece no mundo. Diminuição da distância e do tempo, já falei. Redução do preço, uma coisa bem interessante e vantajosa para nós consumidores é que a globalização ela provoca uma concorrência e essa concorrência leva ao barateamento do produto, tá?
E parcelamento do produto também. Isso te facilita bastante para adquirir alguma coisa que você queira e que tenha um alto custo, certo? Entre as desvantagens, a natureza e a mão de obra acabam sendo exploradas. O consumismo ele também é favorecido por esse parcelamento, por esse barateamento, pelos novos serviços tecnológicos, né? A exclusão social, que é a desigualdade, que eu já comentei. Então, a globalização ela faz com que exista a desigualdade. A violência também, quando eu falo violência, eu estou dizendo aí um monte de ação de criminalidade, né? Eu estou falando aí de furto, de assassinato, de exclusão social também, porque a pessoa muitas vezes que sofrem esse bullying em questão de periferia, de marginalização, influencia bastante seus costumes, seus modos, né, suas ações. Os estupros, as cidades cheias, né? O aumento da criminalidade vai fazer com que novos caminhos sejam buscados para adquirir a vida de uma forma mais fácil, né? Os efeitos dominós, que são os reflexos de uma crise num país afetar o outro. O protecionismo, que é uma característica dos países ricos, em querer explorar os outros e se fechar para si para não ser explorado. A perda da soberania nacional, que é globalismo, né? O que é a perda da soberania? É que a elite capitalista queira governar mais do que o próprio Estado, o próprio governo. Isso é neoliberalismo também. A globalização no Brasil, ela foi favorecida pelo seu contexto histórico, né? Ela foi iniciada ali no momento em que os portugueses chegaram, aportaram aqui no nosso litoral e começaram a explorar. E por questão geográfica, porque nós estamos numa localização muito vantajosa, de solo e clima bom, então ela só existe aqui no Brasil. Nossa relação com os outros países são justificados pela nossa história de exploração e pela nossa localização. Em 1990, há um impacto econômico no Brasil. O Brasil estava em crise, né, momento de desemprego, no momento de insatisfação popular, e houve então a privatização de estatais e a abertura ao capital externo. Ele teve que receber o capital, investimento de fora para conseguir se manter. O que é globalismo, gente? Globalismo é um projeto de poder, uma maneira de manipular o mundo, tá? Qual que é o objetivo? Acabar com a resistência dos países e com o nacionalismo. O que é nacionalismo? É o Brasil ter um presidente que seja autêntico, que defenda a identidade brasileira. Quando o globalismo ele vence tudo isso, ele passa a padronizar os países. Os países passam a ser iguais. E é isso que o governo brasileiro vem tomando atitude em não permitir que isso aconteça. Porque o Brasil ele é um país continente, é um país que tem sua identidade, que ele tem sua autenticidade, né? E essa propriedade que o Brasil tem, ela tem que ser vista. O Brasil não pode copiar e ser explorado como sempre foi, tá? Então, o globalismo ele tenta acabar com tudo isso. O globalismo tenta tirar a identidade do país, tirar o nacionalismo e comandar, tá? Na política, ele tenta neutralizar o governo. O governo ele deixa de ser peculiar, ele deixa de ser específico, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa frase é bem importante porque pode estar na prova, tá? Então, quando fala assim o Estado-nação, e quando eu digo Estado-nação eu estou falando país, deve ser substituído por um poder político transnacional. Ou seja, quem controla esse país tem que ser alguém que controle, que venha de fora, que tenha um controle unânime, tá? E essa entidade que deve governar tem que ser globalmente ativa, ou seja, tem que ter poder, não só para esse, mas para outros, né? E imune aos desejos do povo, ou seja,
A população é um elemento a menos, tá? Então, essa frase, ela descreve muito bem a atividade globalista, tá? Quando a elite capitalista queira governar uma nação e excluir a função do Estado, função do governo, tá? Bom, gente, a prova tá basicamente isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida antes da prova, entre em contato comigo no fórum, que eu explico novamente, seja o que for. Preste atenção na realização da prova, como eu já sugeri. E é isso. Eu desejo uma ótima semana de prova para vocês e até a próxima aula.